Atos dos Apóstolos 2. Atos capítulo 2, leitura do versículo 1 ao versículo de número 41. Pastor, por que uma parte tão extensa? É porque ela é uma narrativa só. Óbvio que nós poderíamos pregar de forma separada, mas ela é, na verdade, uma narrativa só. Atos, capítulo 2, leitura do versículo 1 até o versículo de número 41. Atos, capítulo 2, de 1 a 41. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado e querido, obrigado, Pai, porque temos a Bíblia em nossas mãos, traduzida em nossa língua, e podemos estudá-la, Deus, lê-la, mas nós não queremos nos servir dela sem a iluminação do Teu Espírito Santo. Pai Celeste, ilumina cada um de nós, ilumina a Tua palavra, mas, ó Deus, dá entendimento a cada um de nós e dá-nos pelo Teu Espírito a disposição para vivermos a Tua vontade. Nós te pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto sagrado: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, às 9 da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra:
sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porquanto a respeito dele diz Davi: diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Graças a Deus pela leitura da sua maravilhosa palavra. Uma igreja imparável. Esse tem sido o tema maior das nossas reflexões desse mês de agosto, do que nós chamamos dessa primeira temporada. Recapitulando, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e os discípulos voltaram para Jerusalém a fim de aguardar o cumprimento da promessa, que era justamente o derramamento do Espírito Santo. Cerca de 120 pessoas compõem o grupo dos irmãos, dos seguidores de Jesus, que eram encabeçados pelos apóstolos, agora contando com Matias, após a sua eleição, ocupando a vaga deixada por Judas. Eles se reuniam no cenáculo, no mesmo em que Jesus celebrou a sua última ceia. Muito provavelmente tratava-se da casa da mãe de João Marcos, provavelmente uma mulher de muitas posses. E ali eles permaneciam em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo.
eles não sabiam quando ele viria. Jesus não disse. Jesus disse somente que eles deveriam aguardar, esperar, para que fossem revestidos do Espírito Santo para dar início à grande empreitada da igreja. Eles não sabiam quando ele viria, eles não sabiam qual seria o sinal da sua vinda, e eles não sabiam qual seria o modo da sua vinda. Gravem isto, por favor. Eles não sabiam quando o Espírito Santo viria, qual seria o sinal que o Espírito Santo concederia, sinal de sua vinda, e eles não sabiam, aquela pequena congregação não sabia o modo de sua vida. Segundo o relato do apóstolo Lucas, a descida do Espírito Santo se deu no dia de Pentecostes, e digo apóstolo Lucas como alguém que é enviado para entregar o Evangelho. Ele não pertencia ao grupo dos 12, mas apóstolo no sentido de enviado. E nesse sentido, todos nós somos enviados para testemunhar de Cristo. Nesse sentido, todos nós somos. Segundo o relato de Lucas, a descida do Espírito Santo se deu no dia de Pentecostes, data em que se comemorava uma das 3 grandes festas judaicas. O nome Pentecostes em grego significa 50, pois a festa acontecia 50 dias após a Páscoa, outra celebração também extremamente importante para os judeus. E foi no contexto da preparação e celebração da Páscoa que o Senhor Jesus experimentou a morte e ressurreição. 50 dias depois veio o Espírito Santo. E essa data se reveste de simbolismo, pois o dia de Pentecostes era associado à festa das colheitas, sendo uma festa de exaltação, de vitória, e portanto uma ocasião apropriada para marcar a vinda do Espírito Santo e o início da missão da igreja. Só que eu volto a dizer, até então eles não sabiam disso, a igreja não sabia disso. Jerusalém nessa época, a cidade que normalmente era composta por 27 mil habitantes, normalmente, mas nessa época ela podia chegar a 100 mil habitantes devido à peregrinação de muitos judeus que vinham de toda parte do chamado mundo antigo. Nessas épocas de festa, a cidade poderia chegar, repito, a quase 100 mil habitantes. E assim, nós entendemos que no dia de Pentecostes, Jerusalém estava apinhado de gente, repleto de gente. E esse foi o momento que Deus escolheu para cumprir a sua promessa, a promessa feita pelos profetas, confirmada por João Batista e reafirmada por Jesus Cristo. E o cumprimento dessa promessa se deu através de sinais, palavra e fruto. Vocês podem repetir comigo? Sinais, palavra e fruto. Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Sinais, palavra e fruto. E toda a argumentação dessa mensagem, ela vai se dar por meio destas 3 palavras: sinais, palavra e fruto. Vamos a elas então. Comecemos pelos sinais, que podem ser aqui encontrados no texto bíblico dos versículos 1 ao versículo de número 11. A comunidade se encontrava reunida, diz o texto, no mesmo lugar, estava assentada. Tem-se a ideia, e foi de uma forma popular no meio das igrejas, de dizer que é óbvio que a igreja estava em oração, aquela pequena congregação orava aguardando o descer do Espírito Santo. Mas eu já vi em muitos lugares que eles estavam ali
orando, gritando, clamando, se agitando, como se estivessem promovendo o avivamento. Mas, curiosamente, no texto em que o Espírito Santo vem, eles estavam o quê? Reunidos no mesmo lugar, e diz o texto que eles se encontravam assentados. E o mais curioso aqui é a palavra grega usada para assentado. No português, assentado é assentado. Está ali na nossa língua portuguesa, assentar ou sentar. Você vai ver lá o que significa. Mas seja na língua do hebraico ou aqui no caso grego, uma mesma palavra não tem a mesma finalidade para uma coisa. Por exemplo, estar assentado para escrever é um termo. Estar assentado para refletir é outro. E estar assentado para tomar o alimento ainda é uma outra expressão. E a expressão usada aqui, a palavra grega aqui usada como assentada, normalmente é usada para descrever o momento da ceia, o momento do jantar, ou o momento de tomar qualquer outro tipo de refeição. E nós sabemos que aqui não existiam cadeiras para tomar o alimento. As mesas eram baixas e normalmente todos estavam sentados no chão, até mesmo reclinados. Tem um texto que muito antigamente eu não entendia. Lembra-se que Jesus se encontrava na casa de Simão para tomar o alimento, e aí vem uma mulher por detrás dele e unge os seus pés e lava, seca. Eu não conseguia entender como é que alguém sentado na cadeira não vê quem está chegando, e como é que vai por trás. Se quando você senta numa cadeira, os seus pés estão o quê? À frente, não estão atrás. Muito provavelmente Jesus estava bem reclinado mesmo, e com os pés para trás. Não tem como mostrar aqui, mas é com alguém escorado no ombro, o corpo estirado para trás e os pés atrás. Aí você entende o texto. Jesus reclinado, com os pés, e alguém vem, e ele não vê, a não ser que ele se levante, sente e veja. Meus amados, quando o Espírito Santo vem, ele estava no momento corriqueiro da vida diária, estava naquele momento, muito provavelmente, tomando alimento. O Espírito Santo desceu em meio a um momento corriqueiro da vida diária, em meio a uma provável refeição. Naquele momento eles não estavam orando. Eu repito, se estivesse orando, o texto dizia que estariam de pé, porque o judeu ora de pé. Entendam, nós não temos aqui ainda uma igreja que nós podemos chamar de cristã. Nós temos judeus que caminharam com Jesus, que ainda frequentavam sinagogas e templo. Toda essa convenção vai se formatar anos e anos depois. Vocês se lembram do texto em que o livro do profeta Isaías é lido numa sinagoga, é lido de pé, mas depois Jesus se assenta e ensina. No sistema judeu é assim: para ler em pé, ora-se em pé, para ensinar, ensina-se sentado. Ainda que Pedro venha aqui inaugurar um novo estilo. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. E o Espírito Santo chega naquela realidade. E ele se manifesta com 3 sinais que nós vemos aqui. Primeiro, som de um vento impetuoso, e não foi um vento, mas sim o som de um vento. As línguas de fogo e os idiomas. Certo? Som de vento, línguas de fogo e os idiomas. Primeiro, o som do vento, no versículo 2. O Espírito Santo vem de forma repentina sobre a igreja. Isso mostra que a igreja não tinha o poder de controlá-lo, pois seria a mesma coisa que controlar o vento. Alguém pode dizer hoje, hoje, pastor, mas hoje a gente pode controlar o vento. A gente usa até a energia eólica.
Mas a gente está falando de um texto produzido há 2000 anos atrás, onde no máximo que você pode se aproveitar do vento é da vela de um barco ou de um navio. Mas você não pode dizer vento sopre para aqui ou sopre para cá, ou dar a ordem para ele mudar a direção. O próprio Cristo diz isso no Evangelho de João capítulo 3, versículo 8: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então o vento dá a ideia de que o Espírito Santo ele é o quê? Soberano. Ele é soberano. Ele realiza a obra como ele quer, do modo como ele quer. Assim como Deus é soberano e assim como Cristo é soberano. Segundo sinal são as línguas de fogo. E na Bíblia nós sabemos que o fogo está ligado à ideia de purificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O fogo ilustra aquela ideia do metal que é purificado, que passa pelo fogo, as impurezas são tiradas e o metal fica ainda mais puro, mais límpido. E Deus assim nos purifica no fogo das aflições muitas vezes, a fim de separar em nós as virtudes dos vícios, para que possamos crescer e sermos úteis em sua obra. Então, som de vento, as línguas de fogo que vêm para purificar, e dos versos 4 a 11 nós vemos os diversos idiomas. Sim, idiomas. Aquela congregação reunida foi tomada pelo Espírito Santo, segundo a vontade do Espírito, começaram a falar em vários idiomas sobre as grandezas de Deus, o que nós lemos aqui. A judeus de outras nações que ali se encontravam. Nós vemos isso em versículos 6, 8, 9 e 11. E vemos o inverso da Babel, lá de Gênesis 11, de 1 a 9. Lá em Babel, naquele evento, o povo foi separado em línguas por causa da vaidade e da ânsia de poder. Aqui, há o selo e o marco de que a palavra deveria alcançar essas nações separadas. Pentecoste vai marcar, sim, o início das missões. Pentecoste marca de forma muito clara o início das missões. E aqui nós destacamos aqui a nossa primeira lição. Por meio desses 3 sinais, entendemos que a igreja é capacitada soberanamente pelo Espírito Santo e é purificada para a proclamação das grandezas de Deus para todas as pessoas. Eu quero repetir, o nosso primeiro ponto. Por meio desses 3 sinais, o som do vento, as línguas de fogo, os idiomas, nós entendemos que a igreja do Senhor ela é capacitada soberanamente pelo Espírito Santo, é purificada para a proclamação das grandezas de Deus a todas as gentes, a todas as pessoas, a todas as nações, para a glória de Deus Pai. Nossos 3 pontos são sinais, palavra e fruto. Um já foi, faltam 2. A palavra, versículos 14 a 36. Estamos aqui tentando montar o cenário. Diante desse quadro fantástico, nós vemos que uns ficaram admirados e outros zombaram, dizendo que aquele fenômeno era fruto de bebedeira. Pedro então se levanta e é inaugurado uma nova realidade. Talvez ele tenha se levantado para se impor, mas a partir daí inaugura-se uma nova realidade do ensinar em pé, que na verdade é o sistema romano, é o sistema da tribuna, onde fala-se de pé e não assentado. Ele se levanta e os demais apóstolos se levantam junto com ele, mas claramente ele lidera aquele momento. Pedro lidera aquele momento e ele vai pregar explicando que aquele fenômeno, o que era aquele fenômeno. E aqui sim nós temos a primeira pregação da igreja primitiva.
primeira pregação. Não se pregava antes? Óbvio que se pregava. Jesus pregou, João Batista pregou, os apóstolos falaram, ensinaram, os profetas falaram em nome de Deus, mas nesse sistema mais próximo a nós, ele vai surgir aqui. Obviamente, o que nós temos registrado aqui é uma síntese da mensagem de Bíblia. Se nós lermos esses versículos de 14 a 36, eu não vou gastar mais do que 2 minutos lendo esses versículos. É óbvio que o que temos aqui registrado é uma síntese da mensagem do apóstolo Pedro. Pedro com certeza falou mais. O próprio texto vai dizer no finalzinho que ele ainda continua a exortar o povo. Mas aí nós nos encontramos com um problema que a gente precisa resolver aqui nessa manhã. E a gente vai resolver esse problema de 2 formas. Usando a imaginação, mas usando também a lógica. Eu quero convidar você a usar a sua imaginação e a sua lógica comigo nessa manhã. Onde tudo começou? Onde eles estavam sentados tomando alimento e o Espírito Santo veio. Tudo começou no cenáculo. Pode ajudar. Estavam no cenáculo. Perfeito? Veio o som, as línguas e os idiomas. A ordem é esta: som, línguas e idiomas. Perfeito? Só que o texto vai dizer que esses idiomas são ouvidos por judeus vindos de todas as nações. E mais à frente, nós lemos que Pedro se levanta e prega para uma multidão, onde depois quase 3.000 pessoas vão se arrepender e ser batizadas. Se quase 3.000 foram convertidas, isso quer dizer que existia o quê? Uma população muito maior. Se 3.000 se converteram, tinha mais gente. Isso é lógica, não é imaginação, isso é lógica. Só que o cenário fica. Eu já disse que eu já fui a Jerusalém várias vezes pela internet, já fiz tours maravilhosos pela internet, mas para quem já viajou, tem gente que foi para lá, as ruas muitas vezes são becos estreitíssimos. A Jerusalém antiga é composta de várias casas, vários lugares com becos muito estreitos. Como seria possível que milhares de pessoas estivessem reunidas em uma das ruas estreitas de Jerusalém, em frente a uma casa, no cenáculo? Eles estavam no cenáculo, começaram a falar em mim, daqui a pouco junta mais de 3.000 pessoas para ouvir. Aí Pedro se levanta dentro do cenáculo, prega, 3.000 se convertem e são batizados ali, no meio daquelas vielas. A gente tem um problema para resolver. Sem heresia. A gente tem um problema para resolver aqui. E aí começa o nosso exercício de imaginação e de lógica. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, e quando eles começaram a falar em línguas estrangeiras, pelo menos aqui, o fenômeno é das línguas estrangeiras, é idiomas, dialeto, eles saem do cenáculo falando das grandezas de Deus. Pastor, mas o texto não diz isso. Ok, eu sei disso. Mas eles saem e falam das grandezas de Deus em diversas línguas. E vão se dirigir ao único lugar na cidade que caberia uma aglomeração de mais ou menos 6.000 pessoas. O único lugar na cidade que poderia reunir esse número. O átrio do templo de Jerusalém.
À medida que eles iam caminhando, vão imaginando comigo. Tenta montar aí as cenas. Vão caminhando, falando, louvando a Deus, falando das grandezas de Deus, nas vários idiomas. Muitos, lembrando que a cidade está apinhada de gente, e gente de outras nações. Eles sentem atraídos, começam a segui-los, enquanto caminhavam, continuam falando sobre as grandezas de Deus, e a multidão vai se enchendo de curiosidade, dizendo: o que está acontecendo? Que confusão é essa? Peraí um minutinho. Essa é a minha língua. E o outro? Não, peraí, não. Sua língua não, eu estou ouvindo a minha língua. E começa assim aquela santa confusão. Tem alguns que dizem que essa aí foi a primeira marcha para Jesus. Legítima. Todo mundo começa a seguir, forma e vai seguindo. E assim grande multidão foi se juntando. E possivelmente o próximo passo, que é o sermão do apóstolo Pedro, tenha ocorrido num dos átrios do templo, lugar onde certamente caberiam aquele número de pessoas. Eu não sei quantos perceberam no Instagram, mas eu postei uma imagem da provável pregação de Pedro justamente no átrio do templo. Isso foi postado no Reels. Reels que se fala? Ou Stories? Os universitários me ajudem aí. Os dois, né? Stories, não é isso? E o Reels, tem os dois. Mas ficaram ali, ficaram 24 horas. Quem viu, viu. O apóstolo Pedro em pé pregando com umas colinas, com as colunas. Então, é uma figura provável de uma das áreas do átrio do templo, dos átrios que tinha, os pátios das mulheres, pátios dos gentios, onde eles poderiam ter pregado e onde aí sim um grande número de pessoas poderiam ter ouvido o sermão. E você vai dizer, mas sem microfone? Irmãos, olha, além do auxílio do Espírito Santo, mas eu vou dizer a vocês, o sistema de acústica dos anfiteatros e do templo, eles precisam continuar a ser estudados até o dia de hoje. Isso eu já vi também em vídeos na internet, nos locais, nos anfiteatros, seja em Éfeso, seja até mesmo em Roma, o local onde você colocava para falar, se você bater, o som corre o local inteiro, todo mundo ouve, a pessoa não precisa nem gritar. Vimos em Brasília isso, numa igreja. Mas o sistema é um negócio fora de série. Fora de série. Melhor que o nosso sistema hoje com serviço de eletricidade e caixa de som. 1000 vezes melhor. Então esse problema é muito mais fácil de solucionar do que como as línguas foram ouvidas por diversas pessoas de várias nações. Tendo resolvido isso, Pedro se levanta e prega. E aí sim, muito provavelmente, Pedro pregou em grego. Fala rápido aí. Pedro pregou em grego. Pedro pregou em grego. Por quê? Porque era a língua comum da época. Todos sabiam. Então, muito provavelmente ele prega, e aí sim ele prega em grego. E todos ouvem, todos entendem. Era a língua comum da época, todas as nações. E ele vai dizer que ali, que aquilo não era fruto de bebedeiro, mas sim que era o cumprimento da profecia de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 a 32. Marcando sim o início da verdadeira era messiânica, onde Cristo começaria a exercer o seu reinado e onde a igreja, morada do Espírito Santo, seria capacitada com dons e talentos para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E quanto aos últimos dias? Os últimos dias marcam o tempo de oportunidade, onde todos que crerem serão salvos. Quando é que começam os últimos dias? Os últimos dias começam
Alguns dizem que é da ressurreição de Jesus, e outros dizem que é do nascimento da igreja, desse sermão, até a volta de Jesus. Os últimos dias desse sermão, ele está dizendo que esse é o cumprimento, ele está dizendo que é o cumprimento de Joel. Então, os últimos dias se entendem do sermão de Pedro até a volta de Jesus. Tanto que ele relata sinais que ainda não aconteceram. O sol se convertendo em sangue, algumas coisas que ele apresenta como uma coisa só, mas que nós sabemos que se darão em partes. Após esse esclarecimento, após ele dizer que o que aconteceu é o cumprimento da profecia, Pedro vai falar novamente pautado nas Escrituras. Lembre-se que para a eleição daquele que iria ocupar a vaga deixada por Judas, Pedro se serviu das Escrituras. Nós provamos isso na semana passada. Comprovamos isso aqui. E mais uma vez Pedro se serve das Escrituras. Lembrando que as Escrituras do momento eram o Antigo Testamento. E Pedro se serve o Salmo 16, versículo 8 a 11, Salmo 89, versículos 3 a 4, Salmo 132, 11 e Salmo 110, 1, para falar sobre a vida, a morte, a ressurreição, a exaltação e o senhorio de Jesus. Todos esses textos, Pedro se serve de memória para falar sobre a vida, a morte, ressurreição, exaltação e senhorio de Jesus. E Pedro vai falar que Deus entregou sim o seu filho para morrer e para sofrer por causa da sua igreja. Mas ao mesmo tempo o apóstolo vai responsabilizar os judeus que mataram junto com os romanos. Cristo foi entregue pela determinação divina, mas vós o crucificastes, vós o matastes. E Pedro revela que a soberania divina e a responsabilidade humana caminham juntas, no mistério inexplicável à nossa mente humana ilimitada. Então, peraí, Deus entregou, era a determinação de Deus, sim, mas existia uma mão que cumpriu essa determinação. Esse é um problema de uma colher que a gente não deve ficar cavucando, mas nós não podemos nos esquivar, a gente não pode fugir desse assunto. E Pedro, no seu primeiro sermão, fala de soberania divina e responsabilidade humana. A morte de Cristo foi determinada por Deus, e isso é um fato. Mas os judeus que o mataram foram responsáveis. Judas foi responsável por trair Jesus, não há como negar e fugir disso. E assim, em Jerusalém, local da tortura, local da crucificação, local da morte de Jesus, a oportunidade do perdão e da reconciliação são ofertadas. No local da humilhação, da tortura, da morte e da ressurreição, esse mesmo local, o amor de Deus, o plano de Deus, a proposta de Deus é apresentada. E a gente se lembra das palavras de Jesus aos apóstolos antes de partir em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em primeiro lugar. Está se cumprindo, gente. A gente vai lendo e vê que vai se cumprindo. O poder foi dado. E Pedro está sendo testemunha daquele que ressuscitou. E começa em Jerusalém, mas ao mesmo tempo tem gente de todas as nações. Nesse primeiro sermão, a ideia de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra já é marcado aqui. Esse roteiro já está marcado ali, porque naquele momento Jerusalém foi atingido. Tinha samaritano ali? Sim ou não? Muito provavelmente. Gente da Judéia? Sim ou não? E gente vinda de todas as nações. Segunda lição. Mensagem de Jesus Cristo. Toda ela
deve ser pautada nas Sagradas Escrituras, debaixo do poder do Espírito Santo, anunciada a todas as pessoas, sem escusas, sem exceções. Ela começa no palco da paixão do Senhor. E muitas vezes nós não temos a vontade de pregar aqueles que nos ofenderam, que nos feriram, que nos maltrataram, que nos humilharam, que roubaram dias de nossas vidas, que nos fizeram amadurecer mais cedo do que deveríamos. Muitas vezes não, para esse não. Você não sabe o que eu fiz, ou o que essa pessoa fez comigo. Você não sabe o que aconteceu, pastor. Eu não sei. Mas olha para Jesus, que sabe o que é sofrer. Que o Espírito Santo enche o seu coração para você falar ao seu maior inimigo do amor e do Evangelho de Jesus. Amém. O perdão, a reconciliação devem ser anunciados a todos. O roteiro começa em Jerusalém, onde Barrabás foi escolhido para ser solto e Cristo escolhido para ser humilhado, cuspido na cara, chicoteado, pendurado numa cruz. E aí, irmãos, ali ocorre o ápice da humilhação e da vergonha. Foi quando zombaram de Jesus? Foi quando, desce daí da cruz? Mas houve um momento pior. Vocês se recordam que Jesus diz que tem sede? E vai um soldado, espeta uma lança numa esponja, num vaso com vinagre, e entrega. Para nós, irmãos, vasos com vinagre e esponja eram usados nos lavatórios romanos. Não sei se você já viu, pelo menos tem um casal aqui que não vai me deixar mentir. Os assentos dos lavatórios romanos eram no céu aberto. As privadas romanas, um sentava do lado do outro, sem parede. As sujidades, os excrementos desciam por uma vareta e tinha um vaso com esponja com vinagre que era usado para o asseio. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Tenho sede, irmão. Filho de Deus, o meu Salvador, o seu Salvador, o Senhor do Universo diz: tenho sede. Um soldado vai lá, onde tem uma esponja suja de vinagre, e espeta no caniço e dá para o Senhor beber. Ali ocorreu o ápice da humilhação. Então, Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é sofrer. Que o Espírito Santo nos encha desse amor de Cristo, para nós pregarmos aqueles que nos ofenderam, que nos maltrataram, repito, que roubaram anos de nossas vidas, que nos fizeram amadurecer mais rápido, que nos violentaram, seja de qual for a sorte de violência, para que o Espírito Santo enche o seu coração, para que você vá até essa pessoa e pregue do amor de Jesus Cristo. Porque é só pelo poder do Espírito Santo, porque por nossa carne não há disposição. A nossa carne quer dar o troco, a nossa carne quer a vingança, a nossa carne quer que tal pessoa apodreça no inferno. É o que nós desejamos. Mas pelo Espírito,
Você tem uma Jerusalém. Você tem uma Jerusalém específica, onde você precisa ir, onde você foi humilhado, onde você foi torturado. Você tem essa Jerusalém. Você precisa ir lá e falar que o amor de Deus prevalece sobre essa situação. Sinais, palavra e fruto. Versículos 37 a 41. O milagre, ele pode atrair a multidão. Você concorda comigo que as línguas foram um milagre? Sim ou não? Um milagre. Hoje você vai em determinados locais que exige um tradutor. Você não entende a língua, tá? Na ONU, nas Nações Unidas. Você tem um tradutor, você coloca ele e você ouve na sua língua. Cada do Egito, o outro é do Brasil, o outro é da China, e todo mundo está com o seu aparelho e cada um ouve na sua língua. Pô, show de bola. Mas aqui não. E aqui houve-se um milagre. E nós entendemos que o milagre pode sim atrair a multidão. Mas o milagre não toca os corações verdadeiramente. O milagre é um trampolim, mas não toca os corações verdadeiramente. Sabe por quê? Eu vou dizer a você. Uma pessoa é curada, é um milagre. Mas se ele for devoto de Nossa Senhora, ele vai dizer quem curou ela. Se o cara chegar na Curima e é curado, quem ele vai dizer que curou? Um orixá qualquer. Tá certo? Sem faltar com respeito, mas certo? De onde ele pertencer, se acontecer algo, ele não vai acreditar a quem de direito, ele vai acreditar a sua fé. E é comum, é normal isso. Então, por si só, o milagre não é eficiente para provocar conversão, mas ele é sim um trampolim. O milagre pode abrir portas para o Evangelho, mas o milagre não é o Evangelho. O milagre aconteceu, mas Pedro teve que levantar, pregar uma mensagem eminentemente bíblica. Uma pregação que apontava para Cristo, ou seja, uma pregação cristocêntrica na sua essência: vida, morte, ressurreição, exaltação, senhoria. A pregação ela foi eficaz no propósito, porque a gente vê aqui que a pregação teve efeito de uma dinamite no coração da multidão. Foi um sermão penetrante. E nós lemos aqui no versículo de número 37, ouvindo ele estas coisas, compungiu-se o coração. Compungiu-se do coração. Termo grego, katenigezan. Katenigezan, que significa cortar e ferir até o centro, ferir até o âmago. Ou seja, aquela palavra arrebentou o coração dos ouvintes. Feriu. Antigamente, os médicos, para fazer com que determinada doença, a gente tem médico aqui, sanasse, melhorasse, pelo menos, fazia isso aqui, uma sangria. A ferida aqui foi feita, mas não foi para matar, não. A ferida aqui foi feita para salvar. O coração foi ferido para cura. A palavra feriu o coração de muitos ali presentes. Foi uma pregação também clara nas suas exigências. Antes de falar, Pedro falou de culpa. Antes de falar de redenção, ele falou sobre o pecado. Antes de falar de salvação, ele falou sobre perdição. E assim nós entendemos que não há salvação sem arrependimento. Porque ele vai dizer, o pessoal ficou chocado com a mensagem, ficou aturdido, desesperado. Então, o que a gente tem que fazer? Arrependei-vos. Que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. A palavra que Pedro entrega foi também uma pregação específica quanto à sua promessa. A promessa do dom do Espírito Santo é feita a todos, aos de perto, aos de longe, aos adultos, às crianças. Diz aqui o texto, versículo 39, para vós outros é a promessa e para vossos filhos. Pastor, não está escrito criança.
Você pega a palavra filho, está escrito teknon. E teknon é criança, de 5 até 12. É criança. E para todos que ainda estão longe, ou seja, para aqueles que ainda irão crer no Evangelho. E ela foi uma pregação vitoriosa, vocês concordam? Teve fruto. Daí, nosso último ponto. Fruto. Sinais, palavra e fruto. Irmãos, quando há poder na pregação, vidas são salvas. A pregação do apóstolo Pedro sobre o poder, debaixo do poder do Espírito Santo, produziu conversões abundantes e frutos permanentes. A palavra foi acolhida, a conversão aconteceu e o batismo foi realizado e quase 3.000 pessoas entraram para o hall de membros da igreja primitiva. Quase 3.000 pessoas batizadas ali. Eu acho meio difícil que dali todos tenham caminhado para o Jordão para serem batizados. Eu acho improvável. Então eu creio que aqui o batismo foi por aspersão mesmo, que era um método conhecido dos judeus, de aspergir. Muito provavelmente diz que aí batizaram, hoje haja abraço. O Espírito Santo concedeu a força de sanção para os apóstolos batizarem, e 3.000 pessoas, daqui a pouco o braço não aguenta mais. Não, irmãos, muito improvável que eles tenham caminhado dali, do centro de Jerusalém para o Jordão. O batismo foi ali, e foi por aspersão. Com isso, não estou defendendo que o batismo bíblico é por aspersão. Já falamos sobre isso. Porque nós vemos no livro de Atos, batismo por aspersão, e nós vemos também o batismo por efusão. O importante é ter água. Esse é o elemento primordial. Nós vamos ver mais à frente que essa igreja perseverou, unânime, e gerou novos e excelentes frutos. Isso é sermão domingo que vem, se Deus permitir, onde nós vai fechar essa primeira temporada. A igreja fez novos discípulos, diz o texto mais à frente, que a igreja não parava de crescer. Uma igreja imparável. Imparável. Hoje, irmãos, é difícil manter o rol de membros. É muito difícil. As pessoas entram pela porta da frente, ao sinal da primeira crise, buscam uma porta dos fundos. Primeira crise, bate em retirada. Hoje em dia, os membros das igrejas, bebem de várias fontes, buscam alimento em diversos pastos. Muitos membros colocam-se sob o cajado de vários pastores, porque recebem ensinamento de outro, e depois, pastor, mas o senhor disse isso, mas o fulano disse isso. Mas o apóstolo tal disse isso. Mas o missionário tal disse isso. Você procura comida em tudo que é tipo de lugar, a comida daqui não satisfaz. A comida da igreja local não é suficiente. Tornam-se ovelhas errantes, sem redil, sem referência e sem raízes. Esse é o mal moderno. Terceiro e último ponto. A mensagem da igreja para a igreja, para o mundo, não é palavra de entretenimento, não é afago no ego, mas sim uma pregação que fala a verdade, mas em amor, mas que fala toda a verdade debaixo do Espírito Santo. Foi o que nós vimos. Quando a multidão pergunta, e agora? Nós somos culpados da morte de Jesus, e agora o que faremos? E Pedro diz, arrependei-vos e sejam batizados. Concluindo, Atos 2, de 1 a 41, é o grande relato do nascimento da igreja, da inauguração do reino messiânico de Jesus. Sim, o Messias começa a reinar após a sua exaltação. Começa assim. Atingiu a plenitude? Ainda não, mas já começou a reinar. Essa passagem nos lembra que a missão cristã ela é impulsionada pelo poder divino para levar a mensagem de Jesus, que gera arrependimento, fé e a formação de uma comunidade de verdadeiros crentes que devem caminhar sob, debaixo
do poder do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Santo Deus, Pai amado e querido, Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra não esconde coisa alguma, mas nos anuncia o verdadeiro, genuíno Evangelho de Jesus. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos purificados para que possamos levar esta mensagem. Ó Deus, que o som do vento sempre nos lembre da Tua soberania e da Tua vontade para onde quer que estejamos indo. É o Senhor que conduz a igreja. Que o fogo, que esse segundo sinal nos lembre que devemos estar purificados para pregar a Tua mensagem. Que os idiomas nos lembrem que o Evangelho é para todos os gentes. Pai Celeste, que a Tua palavra nos lembre que o Evangelho deve ser anunciado a todos, incluindo aqueles que nos ferem, que nos humilham, que deixaram às vezes marcas tremendas em nós, marcas na mente, na alma, no coração. Mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, atue sobre essas marcas e que nós possamos nos dirigir a estas pessoas que nos feriram e a falar do Teu amor. E que Deus, que esta pregação, a pregação do púlpito, mas a pregação, a palavra de cada irmão, que ela seja, Deus, entregue com fogo, com poder, dados pelo Senhor, para que os corações se quebrantem, para que haja realmente arrependimento genuíno, para que haja, Deus, o entendimento de uma vida pecaminosa que precisa ser transformada pelo Teu Espírito. Que ao entregarmos essa mensagem, nós não falemos das nossas grandezas, que nós não falemos dos nossos ministérios, mas que nós falemos única e exclusivamente das grandezas do Senhor. E que o Senhor, Deus, arrebente esses corações, quebrante essas almas e prepare, Deus, terreno fértil para a boa semente do Evangelho genuíno. Deus, nós te clamamos por isto, e que isto comece em nós, nessa comunidade, Deus, que já claudica há tantos anos, uma igreja fraca, anos a fio, que não necessita, Senhor, tanto de estratégias, não necessita tanto de planos, mas antes das estratégias e planos, essa igreja necessita do Teu poder, Deus. Nós te suplicamos, segundo a Tua vontade, porque nós não podemos, ó Deus, preparar o avivamento, não podemos, mas nós podemos clamar por um. Nós clamamos nesta manhã, sendo esta a Tua vontade, faz-nos cheios do Espírito Santo, que haja um Pentecoste em nossos corações, um despertamento cheio de poder e graça, para levarmos a Tua palavra com poder, com uma alegria a todas as pessoas, até mesmo aquelas que nos veem. Ouve a nossa oração, Senhor, mas que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.